Karen alega que o filho adulto deve obedecê-la porque é a lei. Aconteceu com minha prima, mas eu estava presente na maior parte da história. Lembro-me tão claramente por algumas razões além de ter uma boa memória. Foi a primeira viagem depois que meu pai faleceu e infelizmente foi a última viagem que fiz com minha mãe. Ela faleceu menos de um ano depois. Minha tia sempre gostava de se intrometer e resolver os problemas das pessoas, usando minha prima como a pessoa encarregada de resolver os problemas sempre de graça. Se alguém insistisse em pagar, minha tia ficava com o dinheiro. Precisa de uma babá, uma carona, casa limpa, gramado aparado, compras feitas. Ah, minha filha pode fazer isso. Para minha tia, a única razão pela qual Emily existia era para servi-la. Emily era seu troféu supremo. Minha tia se achava no direito muito antes de se tornar uma grande coisa. Minha tia sempre foi intrometida. É o tipo de personalidade dela. Minha mãe não suportava a irmã mais nova, então tentávamos evitá-la, mas ainda mantínhamos contato com o marido e a filha dela. Meu tio morava mais ao sul do estado, então sempre tentávamos evitar minha tia quando íamos visitar. Nessa viagem eu estava hospedada com minha prima por algumas semanas durante o verão e iríamos fazer coisas turísticas. Minha tia achava que por a universidade não estar em aula, minha prima era mão de obra escrava. Um dia Emily decidiu que já era demais. Ela deveria fazer algumas tarefas para uma amiga de minha tia e havia dito para sua mãe que tinha planos. Sua mãe, como sempre, agiu como se Emily tivesse concordado e esperava que ela cumprisse. Emily simplesmente não fez as tarefas para a amiga como exigido. Era simples assim. Minha mãe e eu tínhamos chegado cerca de 10 minutos antes do telefone tocar. Minha tia ligou, e mesmo sendo na época dos telefones fixos, ela estava gritando tão alto que minha mãe e eu podíamos ouvir claramente ambos os lados. Como você se atreve a me envergonhar com meus amigos? Ligue imediatamente para ela e peça desculpas. Você está de castigo por um mês e não poderá dirigir o carro de jeito nenhum. Agora faça essa ligação e vá fazer essas tarefas agora. Mãe, eu tenho 22 anos, eu não moro na sua casa, você não paga minhas contas e você não é dona do meu carro. Faça as tarefas você mesma, eu tenho planos. Minha mãe ficou um pouco nervosa ao nos deixar naquele ponto mesmo que estivéssemos bem. É coisa de mãe e ela conhecia bem a irmã dela. Ela saiu logo depois de conhecer o namorado de Emily. Saímos e fomos a um parque aquático e algumas outras coisas. Voltamos para casa e estávamos conversando sobre onde jantar. Minha mãe insistiu em pagar para irmos a um lugar bem legal naquela noite. Quando voltamos, o carro de Emily tinha sumido. Ela ligou e perguntou onde estava. Mãe, você pegou meu carro? Sim, peguei. Seu pai me trouxe aqui para verificar se você tinha me obedecido. Eu disse que você estava de castigo e você não estava lá quando eu cheguei. Vou ficar com o carro por um mês, mas vou emprestar para minha amiga porque você foi tão horrível com ela. Mãe, isso é roubo. Eu quero meu carro de volta agora ou vou denunciá-lo como roubado. E não, ela não pode ficar com o meu carro. Eu sou sua mãe. O que eu digo vale, minha filha. Você precisa aprender a respeitar e entender que eu estou no comando e você é a criança. Você não possui nada. É meu porque eu sou sua mãe. A polícia provavelmente vai prender você por desperdiçar o tempo deles. Emily desliga e olha para mim. Ela está tão furiosa que está chorando de raiva. Bianda, se eu ligar para a polícia, ela vai saber que você está aqui. Posso lidar com isso. Ela pega o telefone e liga para a polícia. Ela diz que o carro foi levado sem permissão e informa onde está. Mike nos leva até lá de carro. Não queremos perder o espetáculo. Policial 1 bate na porta e a tia atende. Olá, oficiais, precisam de algo? Policial 1. Senhora, o veículo na entrada coincide com a descrição e localização de um veículo relatado como roubado. É meu carro, eu peguei da minha filha porque ela está de castigo por ter sido desobediente e desrespeitosa. Policial 2. Entendo. Podemos conversar com ela, por favor? Ela respondeu parecendo muito convencida. Ela não mora aqui. Policial 1 que nos notou do outro lado da rua. Vocês três, venham aqui por favor. Um de vocês nos chamou? Fui eu, é o meu carro oficial. Minha mãe parece pensar que ela tem controle sobre ele e sobre mim. É meu carro. Eu sou sua mãe e você tem que me obedecer, é a lei. Diga isso a ela, oficiais. Na verdade, senhora, não existe tal lei. Sua filha é uma adulta. Com certeza existe essa lei. Vou denunciá-los ao chefe de vocês por não conhecê-la, até posso processar. Policial 1 para a prima. Posso ver o registro do carro e sua licença, por favor? Emily entrega os documentos para ele. Senhora, este carro está registrado em nome da sua filha e apenas dela. É o carro dela e você não tem o direito de dirigi-lo. A tia olha para o registro que o policial está mostrando e então arranca a carteira de motorista de Emily dele e bate a porta. Os policiais se olham por um momento e depois dão de ombros e tocam a campainha novamente. A tia atende parecendo muito convencida. Senhora, preciso que você devolva a carteira de motorista agora. A tia entrega a carteira para ele, que ela cortou em várias partes. Agora ela não pode dirigir porque não tem carteira. Ela olha para Emily como se tivesse conseguido uma vitória estranha e então ela finalmente me nota. Bianca, o que você está fazendo aqui? Apenas tentando fazer uma visita agradável à minha prima. A minha tia me odiava há anos. Você precisa sair, não dei permissão para você visitar onde está sua mãe.
Não preciso da sua permissão. Minha mãe não está aqui, posso viajar sem ela. Senhora, você está presa por destruição de propriedade governamental e roubo desse carro. Aparentemente, cortar uma carteira de motorista válida é um crime em alguns lugares, e quem sabia? Vocês não podem me prender, sou a mãe dela, tenho direitos. Sim, você tem. Ele então lê os direitos dela. O oficial nos explica que até ela destruir a carteira ele estava disposto a emitir um mandado de comparecimento, então em vez de ser presa ela só teria que comparecer perante o juiz e receber uma multa. Isso se tornou um grande problema. Emily corre para dentro da casa para contar ao pai o que aconteceu. Conversamos um pouco até o telefone tocar. Era a tia dizendo para ele ligar para o advogado deles. Nós saímos, dirigi o carro de volta para a casa de Emily e a levei para renovar a carteira dela na manhã seguinte. O advogado chamado pelo meu tio aparentemente não conhecia minha tia e ele apareceu na primeira audiência uma semana depois para tentar encerrar o caso. No começo parecia que as coisas estavam indo bem para ela. Advogado da tia. Meritíssimo, esse é um assunto familiar, é apenas um caso de uma mãe disciplinando a filha e a filha chamando a polícia porque foi proibida de usar o carro. O juiz respondeu. Então ela ficou com raiva e chamou a polícia, e sem saber que era um crime destruir a carteira o fez? Sim, meritíssimo, é mais ou menos isso. Promotor, você não tem nada melhor para fazer hoje? Promotor. Não, meritíssimo, não tenho. Considero isso bastante importante. Quando uma mulher de 22 anos tem seu carro roubado, não importa quem o roubou, ela tem o mesmo direito à justiça que alguém que tem seu carro roubado por um estranho. 22? A vítima tem 22 anos. Sim, meritíssimo. A vítima é uma mulher de 22 anos que é a única proprietária do veículo em questão. Sua mãe ficou enfurecida com ela. Ela foi até a casa da filha, roubou seu carro e depois destruiu sua carteira de motorista. Meritíssimo, eu não sabia a idade ou a situação de vida da vítima. Eu estava sob a impressão de que a criança era menor de idade e morava com os pais. A tia estava sentada lá ainda parecendo convencida. Seu advogado estava suando em bicas. Juiz para a tia. Você percebe que essas são acusações muito graves e se condenada pode enfrentar até 8 anos de prisão? Por quê? Eu tenho o direito de disciplinar minha filha como achar melhor. Ela me desobedeceu. Ela vai pensar 2 vezes antes de fazer isso de novo. Não, você não tem. Você tem o direito de disciplinar sua filha dentro dos limites da lei. Você ultrapassou esse limite. Você roubou o carro da sua filha. Eu sou a mãe dela. É meu direito. Isso não é realmente roubo porque ela é minha filha e sua propriedade me pertence por lei. Onde você se formou em direito? Eu não tenho uma formação em direito. Então deixe-me ser o primeiro a explicar a você que sua filha é uma adulta legal. Você não tem direito a nada dela sem o consentimento dela. Você não pode pegar o carro dela sem permissão. E você não pode entrar na casa dela sem permissão. Você entende isso? Você não sabe do que está falando. Eu sou a mãe dela. Isso me dá o direito. Eu estou no comando. Não, senhora. Eu estou no comando. Esse caso será levado a julgamento. Voltei para casa uma semana depois. A tia eventualmente fechou um acordo em que ficou 2 anos em liberdade condicional e teve que fazer aulas de paternidade. As aulas de paternidade foram ideia de Mike e o promotor achou ótimo. Rimos histericamente disso porque minha prima era filha única. Emily e Mike se casaram 1 ano depois e se mudaram daquele lugar maldito. Isso aconteceu cerca de 30 anos atrás. A tia afirmou pelo resto de sua vida que os juízes, havia 5 para diferentes audiências, não sabiam o que diabos estavam fazendo e ela estava certa. Próximo relato. Como eu quase fui presa em um casamento arranjado. Cresci em uma seita que acreditava, entre outras coisas, que as mulheres eram propriedade dos homens, e as crianças propriedade dos pais. Portanto, como filha solteira eu era praticamente uma escrava estimada. Eu administrava a casa, planejava as refeições, cozinhava e até educava em casa meus irmãos mais novos. Tudo isso enquanto tentava me educar em casa durante o ensino médio. Tendo crescido desta forma a minha vida inteira, eu nem sabia que a lei estaria do meu lado se eu tivesse decidido desafiar meus pais e sair de casa quando completei 18 anos. Meus pais sempre me lembraram que até que me entregassem a um marido, eu ainda era filha deles e os obedeceria como os porta-vozes de Deus na minha vida. Um dia meus pais me disseram que tinham recebido uma ligação dos pais de outra família que conhecíamos. O filho mais velho deles tinha me notado e queria permissão para me cortejar. Então, seguindo o protocolo, os pais conversariam entre si. Depois cada um conversaria com seus filhos e organizaria a coisa toda. Minha mãe estava radiante de orgulho, mas pensei um pouco e disse que não queria fazer isso. O sorriso da minha mãe desapareceu e ela chorou. O quê? Por quê? Dei a ela meus motivos, que achei muito bons, mas minha mãe não ficou satisfeita e me disse que eu não estava permitindo que Deus atuasse na minha vida e que eu deveria apenas obedecê-los e confiar que a vontade de Deus seria feita. Sendo a boa menina que eu era, cedi e disse sim. Então seguiram-se 1 ou 2 semanas de encontros familiares constrangedores entre nossas 2 casas porque essa versão de namoro nunca permitia que o casal ficasse sozinho juntos. Tentei aliviar a tensão contando histórias engraçadas e incentivando outros membros da família a falar, mas recebi apenas severas repreensões da mãe dele que claramente não aprovava
suportava minha presença. Uma vez ela disse: Não acreditamos em piadas práticas, então não estamos impressionados com essa história. Eu murmurei que não estava tentando impressioná-los e eles poderiam falar sobre o que quisessem, mas ninguém o fez. Outra vez eu estava sozinha com a mãe dele na sala de estar e ela declarou: Eu tinha apenas 2 requisitos para a garota que ele escolhesse. 1, que ela viesse de uma boa família, e 2, que ela conhecesse sua Bíblia, e você tem ambos, então eu não vou dizer nada. Eu estava confusa por me sentir tão rejeitada quando nem queria isso em primeiro lugar. Quer dizer, realmente quem estava cortejando quem? Então recebi uma oferta de emprego como recepcionista da igreja e meus pais me disseram que os pais dele haviam ligado novamente e disseram que não aprovavam que as mulheres trabalhassem fora de casa e não queriam que eu aceitasse o emprego. Nós acreditávamos do mesmo jeito, exceto que era depois que a mulher se tornava mãe. Antes de ter filhos cabia ao pai ou marido decidir se ela poderia trabalhar em outro lugar. Esta sendo uma situação estranha onde meu pai permitia, mas o cara com quem eu estava namorando não. Meus pais me disseram para ligar para ele e obter sua permissão também. Achei que a ligação correu bem. Ele basicamente disse que ainda não era meu marido e eu deveria seguir as regras da minha própria família. Ele não se importava e estava de acordo com isso. Então eu aceitei o emprego com felicidade. No dia seguinte meus pais me disseram que os pais dele haviam ligado e cancelado todo o relacionamento. Foi estranho ser dispensada sem nunca ouvir do cara que estava me dispensando, mas isso resolveu meu problema e segui em frente um pouco confusa e definitivamente sem ânimo para que mais alguém me cortejasse. Próximo relato. Minha mãe que não me criou acha que tem direito a uma suíte de sogra quando eu comprar uma casa. Breve história de fundo. Minha mãe não me criou, seus pais fizeram isso. Ela sempre escolheu namorados e festas ao invés de mim e meus irmãos. É por isso que o conselho tutelar tirou todos os seus 3 filhos. Quando me tornei adulto e entrei para o exército, ela me procurava a cada 2 meses pedindo diferentes quantias de dinheiro. Ela trabalha, mas é um emprego de fachada. Eventualmente perguntei por que ela não conseguia um emprego de verdade, e a resposta dela foi: Porque eu seria infeliz fazendo isso. Aqui eu posso desabafar com as pessoas e me divertir. Isso é bom se você consegue pagar suas contas, mas ela não consegue. Ela fez a mesma coisa com minha irmã que também estava no exército. De qualquer forma, falo com ela aproximadamente 3 ou 4 vezes por ano. Na semana passada ela estava me perguntando para onde eu iria quando terminasse a faculdade. Eu disse que não sabia. A resposta dela foi: Bem, onde quer que você vá, você sabe que eu preciso de uma suíte para morar. Minha resposta foi que não, isso não ia acontecer. Depois disso fui bombardeado com comentários de que minha geração não sabe nada sobre respeito, e de que eu não fui criado corretamente. Lembre-se, fui criado pelas mesmas pessoas que ela, e também de que meu pai queria uma BO e que se não fosse por ela eu não estaria aqui. Depois de tudo isso eu disse obrigado, mas ainda assim nunca vou ter uma suíte para ela. Bem, aproveite sua maldita vida. Foi a última coisa que ela disse antes de desligar. Tenho certeza de que em alguns meses ela ligará pedindo algo novamente. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora.